Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite, e os que louvaram, os que adoraram ao Senhor, aqui, eles nem sabiam aquilo que nós iríamos ministrar. E eu quero dizer para você, para que você creia no amor de Deus. Quando nós não entendemos o amor de Deus, acontece algo na nossa vida, algumas coisas. A incredulidade, ela bate a porta, e se uma pessoa não acredita no amor de Deus, ela pode viver uma vida de incredulidade. Outra coisa que acontece quando uma pessoa não entende o amor de Deus é o medo. Quantas pessoas, eu estou dizendo, pessoas que até confessam a Cristo, mas ainda não se libertaram do medo. Adão, quando ele acabou errando, a Bíblia diz que ele se escondeu, que ele fugiu da presença do Senhor. E Deus então perguntava: Adão, Adão, aonde está? Onde você está? Meu irmão, eu quero dizer que Deus desde sempre procura o homem para se relacionar com o homem. Eu quero dizer para você que desde sempre Deus não tem ira pelo homem. A ira de Deus não está na vida do homem. A ira de Deus é contra o pecado, mas contra o homem Deus o ama. Eu quero que você entenda que você é amado por Deus, irmão. Você é amado. Aí você olha para você: pastor, fiz isso no passado, fiz aquilo. Mas você tem que entender que Deus te amou, e Deus te ama incondicionalmente. Meu irmão, qual que era o nosso estado quando Deus enviou Jesus? Qual que era o nosso estado? Por acaso nós éramos piedosos? Por acaso nós éramos pessoas que estavam buscando ao Senhor? Não, nem um pouco, nem um pouco. Nós éramos simplesmente pecadores, e a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não amou você por causa da sua beleza, não, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Qual que era o estado do homem, pastor? O estado do homem era irreversível, humanamente falando, não tinha como. E Deus não disse assim: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Não, Ele provou o seu amor. Qual foi a prova do amor de Deus? Enviando Jesus por mim e por você. O quadro do homem era irreversível, não tinha como, humanamente falando. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram. Sabe qual que era a nossa situação? Sabe qual que era o nosso estado? Nosso estado era de separação eterna de Deus. E para entrarmos na vida eterna, precisava de um cumprimento sem erro de toda a lei de Deus. Precisava de um cumprimento total de toda a lei de Deus, e era impossível para nós. Por quê? Porque nossa natureza era caída. Agora Deus não poderia simplesmente dizer assim: eu declaro vocês justos. Não, por quê? Porque tinha justiça de Deus para ser suprida, e a justiça de Deus devia ser suprida. Deus não fez assim: eu declaro vocês justos, eu digo para vocês que vocês são justos. Não, Ele veio e cumpriu essa justiça, supriu essa justiça em meu lugar. O amor de Deus é um amor que prova, meu irmão, e a prova desse amor foi a vinda de Cristo. Eu já comecei a pregar, não vi a Bíblia, mas eu estou pregando já. A vinda de Cristo. Agora eu quero que você entenda que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu quero que você fique com essa frase: quanto mais agora que você é filho dele. Hoje Deus vai libertar muitas pessoas aqui no nome de Jesus, do medo, da incredulidade, vai libertar. Sabe por quê? Meu irmão, quando Deus escolheu vir a essa terra, quando Cristo escolheu nos buscar nessa terra, ninguém queria saber de Deus. Todos estavam longe do Senhor, todos estavam separados de Deus, todos estavam longe nos seus caminhos. Mas aí a Bíblia diz, abra comigo no livro de Romanos,
Mas Deus demonstra, em outras versões, prova, mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Quando eu estava separado de Deus, olha, deixa eu declarar algo para você. Se você acha que Deus te ama por causa das coisas que você tem, você vai se orgulhar. E não é isso, o amor de Deus não é. Se você acha, se nós achamos que Deus nos ama porque eu sou piedoso a Ele, ou você é piedoso, você o segue, você é honesto, vai haver orgulho aí. Deus não te amou por causa das suas coisas boas que você faz, ou que você fazia. Deus te amou quando você ainda era pecador, quando você não queria nem saber dele, quando você não queria nem saber de orar, nem saber de buscar ao Senhor. Ele te amou quando você ainda era pecador. Diga assim comigo assim, ó, não tem orgulho nisso. Longe de todo orgulho. Não existe orgulho, porque Ele nos amou. Agora, o que fica no nosso coração é que se Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quanto mais agora que nós somos justificados pelo sangue dele. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós fomos agora recebidos na família de Deus e nós somos filhos de Deus agora. Ou seja, se Deus nos amou quando eu era um miserável pecador, quanto mais agora, que agora Ele me capacitou para obedecê-lo. Agora Ele me capacitou para andar na palavra dEle. Agora Ele me capacitou para buscá-lo. Ah, quando você recebe essa palavra aí, meu irmão, olha, o amor de Deus você recebeu. Ninguém é menos aqui, ninguém é mais aqui, ninguém é coitadinho aqui. Eu estou falando para pessoas que Deus ama. Eu estou pregando para pessoas que Deus ama, pessoas que Deus investiu e continua investindo em você. Os planos do Senhor não serão frustrados na sua vida. Você não vai parar no meio do caminho, não. Você não tem medo do futuro, não. Sabe por que não? Porque Ele nos justificou e Ele nos livrará da ira futura. Não tem que ter medo da ira de chegar lá e Deus falar: apartai-vos de mim. Não, por quê? Porque Ele já te amou e o amor dele foi suficiente para te justificar agora. Você vai chegar lá diante de Deus, Deus vai falar: apartai-vos de mim. Não, isso não vai ter isso, não vai ter essa surpresa. Por que não, pastor? Porque hoje eu sou adotado na família de Deus agora. Eu tenho um espírito de adoção agora. É por isso que eu consigo ver o potencial na vida de cada um de vocês aqui. Pessoas que talvez dizem: eu não sou nada. Você é muito valioso para o Senhor. Você tem muito valor para Ele, meu irmão. Você tem muito valor para Ele. Olha só o que está escrito em 1ª Epístola de Pedro. Vamos lá, capítulo 2, no verso 24. Quem encontrou diz amém. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém. Aleluia. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, Ele assumiu os nossos pecados. Diga comigo assim, Jesus assumiu os nossos pecados.
E quando Ele morreu e ressuscitou, Ele transferiu a sua justiça para nós agora. Foi transferido os nossos pecados a Ele e foi transferida a justiça dele em nós agora. Eu sou justo, não tem nenhum pecador aqui. Se tem alguém em Cristo, não tem nenhum pecador aqui, mas tem justos aqui. O amor de Deus nos fez justos, irmãos. Nós nascemos de novo agora, não de uma semente corruptível, não de uma semente de pecado, não de uma semente adâmica, mas nós nascemos hoje pela semente de Deus. Nós temos participação da natureza de Deus agora. Nós somos justos diante dele. Quantos justos tem aqui? Amém. Glória a Deus. Irmão, você é justo? Ah, pastor, estou querendo ser. Não, você não está querendo ser. Você é, se você está em Cristo. Porque a justiça dele foi transferida para a minha vida. Amém? Quantos vão levantar suas cabeças e andar com a cabeça erguida aqui? Amém. Você é um justo de Deus. Você é uma justa de Deus. A justiça de Jesus veio sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. O amor de Deus, Deus provou o seu amor enviando o seu Filho. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E agora, Ele continua nos amando, porque nós fazemos parte da família dEle. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de amor. Coloca aqui, por gentileza, irmão Luciano, 2 Timóteo 1,7. E leia esse verso atentamente, ou anote aí na tua Bíblia. E veja o Espírito que está dentro de você. Quando você aceitou a Cristo, você recebeu o Espírito, não do mundo, mas o Espírito de Deus em você. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito que está em nós é um Espírito de amor, meu irmão. Amém? Você tem dentro de você a maior arma que existe: o amor. É a maior arma que existe, é o amor. Amém? É a maior arma. Ande como Jesus te falou para andar, que você será bem-aventurado nessa terra. Faça o que Ele diz para você fazer, que você vai ser bem-aventurado nessa terra. Aquele que faz alguma coisa, não revide. Faça o que Ele disse, não revide. Você vai ser bem-aventurado nessa terra. Amém. Se nós recebemos um amor, nós devemos andar nesse amor também. É tão importante isso, nós vamos projetar aqui 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Se nós cremos então neste amor, nós devemos andar nele. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de... As pessoas que estão no mundo, elas não podem amar com um ágape. Elas não podem amar com um amor incondicional. As pessoas que estão no mundo, elas amam aqueles que amam elas. As pessoas que estão no mundo, elas fazem para aqueles que fazem algo para elas. As pessoas que estão no mundo, elas simplesmente só dão quando alguém dá para elas. Mas nós temos o amor de Deus, e o amor de Deus foi: Ele nos amou quando nós não demos nada para Ele. Ele veio quando eu nem procurava Ele. Ele fez quando eu nem pedi nada para Ele. Esse é o amor ágape de Deus. E aí a Bíblia está dizendo para nós agirmos nesse amor, porque aquele que age nesse amor é nascido de Deus, não é nascido do mundo, não é nascido da semente adâmica, mas é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu sei que uma pessoa conhece a Deus? Quando ela ama. Comece a olhar com os olhos de Deus. Como nós vemos quando passamos do lado, por exemplo, de um mendigo, por exemplo. O que nós falamos? Você está aí,
porque você não trabalhou. Você está aí porque você não estudou. Fica aí, você merece. Será que esse é o amor de Deus? Ou o amor de Deus é tentar compreender a outra parte? Quantos me escutam, digo amém. E sabe por que nós temos o que temos? Porque Deus nos deu graça para isso. E nós vamos ter mais se nós agradecemos tudo aquilo que Ele nos dá. Quando nós voltamos para agradecer, Ele nos dá mais ainda. Aprende esse princípio: o poder da gratidão, amém? É nascido de Deus aquele que ama e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você recebeu o amor de Deus, se você foi amado antes, quando você era inimigo de Deus, quando você foi amado, quando você não fez nada por Ele, por que não agir também da forma que Deus agiu com você? Se Deus te perdoou nos nossos muitíssimos pecados, por que não perdoar aquele que nos ofende? Quantos me escutam, digo amém. Diga assim, ó: eu fui amado para amar. Aleluia. Você foi amado para amar. E Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Coloque a mão no teu coração e diga assim, ó: Pai, quão grande é o seu amor. Muito obrigado pelo seu amor. Amém? Quem recebe essa palavra? É por isso, no nome de Jesus, que você não ficará no caminho. Você não vai parar, você não vai travar espiritualmente, não vai. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus continua agindo em sua vida. O amor de Deus não parou. Mas depois que eu recebi a Cristo, eu acabei ainda me deslizando, pastor. O amor de Deus continua e Deus está te chamando, e Deus te chama e Deus te espera para que você tenha encontro com Ele. Ele ama você, meu irmão. Ele ama você, minha irmã. Ele não desiste, Ele não larga você, Ele não deixa você. Deus ama você. Amém? Pai, muito obrigado.